Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o componente curricular de ciências. E o que será que nós vamos ver nessa unidade? Vocês já sabem? Então vamos dar uma lidinha aqui com a professora? Olha lá, nós vamos falar sobre os animais, né? Mas o que exatamente nós vamos falar sobre animais? De quais animais nós iremos falar? Olha lá, animais próximos aos seres humanos, né? Por quê? Porque nós temos aqueles animais que são de fato mais próximos a nós, que são os animais domésticos, né? E aqueles animais que são distantes, que estão lá no ambiente natural deles, né? E que não dá pra gente ter em casa, né? Ou será que dá pra gente ter uma onça pintada dentro de casa? Acho que não, né? Muito provavelmente não. Então, são sobre os animais que estão próximos de nós que nós iremos falar nessa unidade. Vamos começar então? Vamos lá para a página inicial do nosso livro e descobrir quais foram os desenhos que o autor do material nos trouxe para pensar um pouquinho sobre o tema? Então vamos lá. Olha lá. Então, como eu falei no início, o nosso tema então é animais próximos aos seres humanos e aí aqui o autor do material ele nos propõe, né, uma pista do que a gente vai falar. Então ele diz lá, ó, neste capítulo você conhecerá um pouco mais da relação entre os seres humanos e os outros animais. É isso aqui que eu quero que vocês percebam. Olha aqui, ó. E os outros animais. Como assim, professora? Como assim outros animais? Como assim a relação entre os seres humanos e os outros animais? Porque eu já falei em outros momentos, em outras situações, que o ser humano ele também pertence ao grupo dos animais, né? Então, o ser humano ele também é um animal. Só que nós dizemos que o ser humano é um animal racional. O que significa isso? Que nós racionalizamos as coisas, nós temos a capacidade de pensar. Vou dar um exemplo e de modificar, né? Justamente porque nós pensamos, nós agimos na natureza e transformamos a natureza. Os outros animais não fazem isso. Vou dar um exemplo. Você já viu algum animal cozinhando o seu alimento? Não, né? Como é que os animais se alimentam? Os animais se alimentam daquilo que a natureza oferece. Da mesma forma que os animais que são próximos a nós e que estão sob a nossa responsabilidade se alimentam daquilo que nós damos, certo? Mas se você não der alimento, por exemplo, para o seu cãozinho, como é que ele vai se alimentar? Você vai ver ele lá na sua cozinha preparando um alimento? Não, né? Só quem faz isso somos nós, os seres humanos, que temos essa capacidade de racionalizar, de pensar sobre, de transformar, tá certo? Então o autor está muito correto quando ele fala lá a relação entre os seres humanos, que é um grupo de animal, com os outros animais, que é as outras diversas espécies de animais que também estão dentro do mesmo grupo, certo? Então agora a gente já pode analisar a imagem. Então vamos ver que imagem que o autor nos traz aqui. Olha lá. Vamos lembrar, né, pessoal, que a professora aqui, a imagem, ela está uma embaixo da outra. No seu caso aí, ela está ao lado, tá bom? Olha lá então. Então nesse desenho, nessa imagem, o que a gente vê? A gente vê uma casa, né, que parece ser uma casa bem grande. Vemos um gramado. E aí nós temos ali, né, uma casinha com o cachorro e também aqui, ó, uma baia, né? Normalmente se chama de baia, que é onde ficam os cavalos, tá vendo? Então nós temos um cavalo, temos um cachorro, vimos que é uma casa grande e pelo que parece, ela também está num espaço grande, né? Será que essa casa fica na zona rural? Será que essa casa fica na zona urbana? Onde será que vocês acham que ela está? Vamos continuar olhando o desenho e tentar descobrir? Então, olha lá, vou baixar mais um pouquinho o meu desenho. Olha, quando eu baixo o meu desenho, eu encontro lá, então, um cercado onde estão as ovelhas, né? Lembrando, né, que boa parte da lã que vem para fazer a nossa roupa vem daqui, né? Das ovelhas, que são tosadas e, então, a pelagem delas é utilizada para fazer as roupas de lã, as cobertas que são feitas de lã, enfim. Então temos aqui, veja que eu começo a achar que essa casa é um espaço bem grande mesmo. Será que na cidade a gente encontra casas dessa natureza, assim, na zona urbana? Né? Na cidade sim, né? Mas na zona urbana? Aí na sua região, aí onde você mora,
Existem casas assim, com esse espaço grande, com esses diferentes tipos de animais? Aonde eu moro não tem casas assim, né, desse estilo. Mas em regiões próximas onde eu moro, sim, que a gente chama de região metropolitana, próxima ali da capital, em torno da capital da cidade, eu encontro algumas casas que têm essa característica. E alguns bairros da cidade onde eu moro, também mais afastados, os primeiros bairros que foram fundados, também eu encontro algumas casas assim. Vamos ver o que continua lá. Olha! E aí eu vejo que, olha lá, tem mais coisas nessa casa, tem mais animais nessa casa, né? Olha lá. Tem o galo e a galinha lá no galinheiro e também tem os porcos. Então veja só, eu já encontrei porcos, o galo e a galinha, encontrei o cavalo, as ovelhas, o cachorro. Será que esses animais são próximos ao ser humano? O que vocês acham? Eu penso que sim, né? Porque vocês perceberam que eles estão no ambiente doméstico? Eles estão ali, né, em volta da casa, no entorno da casa, no mesmo terreno que a casa. Então a gente pode dizer que sim, que esses animais, eles são próximos do ser humano, né? Eles são acessíveis ao ser humano. É como se eles fossem domesticados, né? Eles não são animais selvagens, eles não estão lá no habitat natural. Eles estão já dentro de um ambiente doméstico, por isso que eles são chamados de animais domésticos. Olha lá. Vamos ver o que o autor fala pra gente, o que ele quer que a gente reflita com esse desenho. Há algum animal na sua casa? Aí na sua casa tem algum animal? Cachorro, gato, papagaio, periquito, calopsita, tem outros animais que são menores, né? Tem gente que tem até hamster em casa. O que você tem na sua casa? Ou você não tem nenhum bichinho em casa? Eu mesma não tenho. O que eu tenho é uma cadela que nem é minha, é do meu irmão, mas de vez em quando ela fica lá. Mas e aí, na sua casa? Você tem algum animal? Um peixe, às vezes as pessoas têm peixe, né? Peixe é um animal fácil de cuidar, não é? Peixe também é um animal praticamente doméstico. A gente pega o aquário, coloca ele lá e ele está lá na nossa casa. Não é verdade? Então, quais são os animais que você tem aí? Ou se você não tem na sua casa, perto da sua casa, o seu vizinho tem animais? Outros parentes seus têm animais? Seus colegas têm animais? Pensa aí. E aí ele fala lá, ó, você conhece alguém que tenha criação de galinha, frango, gado, etc? Vocês conhecem alguém, então, que faz criação de galinha ou de gado? O que é gado, professora? O que é gado, gente? É o boi, né? São os bois que são criados para o corte, quer dizer, que vão servir para fornecer carne, tá bom? Então, vocês conhecem? Conhecem aí pessoas que criam esses animais? Às vezes é mais fácil a gente encontrar pessoas que criem galinha, né? Porque galinha é um animal pequeno, né? Embora precise lá de um espaço adequado, mas ele é um animal pequeno e fácil de tratar, fácil de criar, né? Então, às vezes as pessoas têm animais assim. E você, conhece alguém? Já pensou aí, né? Se não é você, né? Porque às vezes, de repente, a própria pessoa que cria galinhas é aí a sua família, né? Aí, às vezes na chácara, no sítio. Como é que é? Bom, vamos ver lá. Então, qual é a pergunta que o autor vai nos fazer hoje para nós respondermos? Então, diz assim, é comum a convivência dos seres humanos com os animais domésticos por vários motivos. Se a gente for pensar lá no início da humanidade, lá nos homens das cavernas, né? Eles também conviviam com animais, né? Não da mesma forma que se convive hoje, porque naquela época, lá atrás, né? Os animais que conviviam com eles eram animais muito grandes, né? E eles eram, na verdade, utilizados apenas para caça, né? Ninguém criava animal, ninguém criava o mamute lá pertinho dele, nem o bisão pertinho dele, né? Eles caçavam para poder se alimentar. Mas já havia então ali um convívio no mesmo espaço entre pessoas, né, entre seres humanos e os outros animais. Com o tempo, por isso que eu digo que nós seres humanos somos os animais racionais. Com o tempo, o que nós passamos a fazer? Nós passamos a domesticar esses animais. Muito provavelmente existia uma época em que o cachorro, ele não era como nós temos hoje, né? Ele era um animal selvagem.
O cavalo também era um animal selvagem, né? Mas o homem, quando eu digo homem, vamos pensar na humanidade, né? Na espécie humana. Ele foi o quê? Domesticando, foi treinando, foi tomando conta desses animais e adaptando esses animais para o convívio com os seres humanos, né? Muito por quê? Para servir por exemplo, meio de transporte, por exemplo, os cavalos, né? Quando eles são domesticados, hoje em dia o cavalo serve para o esporte, né? Dificilmente a gente vê agora cavalo puxando charrete, porque algumas vezes é considerado, né, maus tratos aos animais. Mas o cavalo, por exemplo, serviu por muito tempo para quê? Para transportar mercadoria, para transportar pessoas, assim também como as mulas, não é verdade? Então, conforme a humanidade foi domesticando esses animais a seu serviço, ela também foi domesticando outros animais que não fazem esse trabalho, mas que trazem alegria para nossa casa, que são nossos companheiros, que são os animais menores, né? Gato, cachorro, a calopsita, o passarinho, não é verdade? Então vamos ver lá, ele está falando disso, né? Que é comum a convivência dos seres humanos com animais domésticos por vários motivos. Contudo, será que foi sempre assim? Olha o que eu acabei de falar para vocês, né? Qual é a importância desses animais na vida das pessoas? Então isso é para você pensar. Diante de tudo que nós conversamos na aula de hoje, você vai aí pensar, refletir e vai responder essas duas perguntas, né? Será que sempre foi assim? Já conversamos que não, né? Então escreve aí, qual é a sua opinião sobre a importância desses animais na vida das pessoas? Tá bom? Pensa em tudo que a gente conversou, responde essa questão e a gente se encontra num outro momento, tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!